Cantora, compositora, poeta, rapper, vencedora do Festival de Música da Paraíba, finalista do Slam Brasil, recentemente desfilou até no São Paulo Fashion Week. A projeção de Bicharte tem alcançado números cada vez maiores e a nossa entrevista de hoje é para saber como que isso tudo tem acontecido. E a gente gostaria de começar perguntando como se deu o seu encontro com a arte, Bia? Como nasceu o Bicharte? Olha, eu acho que eu tive dois nascimentos em relação à arte, sabe? No primeiro momento, eu começo muito nova, com 8 anos de idade, fazendo teatro. E o teatro sempre foi um canto de escape para minha salvação enquanto pessoa, né? Eu sempre fui um corpo dissidente, um corpo preto, um corpo gordo, que vagava sem entender muitas coisas. E aí, quando eu conheço a poesia marginal, quando Marielle Franco é assassinada, é a primeira vez que eu tenho contato com poesia, porque eu fiquei indagada, eu fiquei assustada, eu fiquei com medo daquela morte de Marielle. Então, eu conheci a poesia marginal e comecei a recitar sobre. Depois, eu entendi que eu era travesti, que eu era mulher trans, que eu era uma mulher nesse corpo e que estava tudo bem com tudo, sabe? Não somente com os problemas que eu enfrentava, mas principalmente com as pessoas que faziam enfrentar esse problema, né? Tá tudo bem, eu já entendo que isso faz parte do meu corpo. Então, a arte, ela toma muito mais vida, mais fôlego, né? Através das minhas palavras e das minhas músicas, quando eu entendo essa mulher que eu sou e eu começo a respeitar essa mulheridade. E eu começo a afirmar que nós, mulheres trans travestis que fazemos artes, temos uma potência incrível, sabe? E que a gente não merece um espaço ou uma oportunidade só por ser travesti, mas por fazer um trabalho muito bom. Então, eu acho que foi isso. A arte, ela começou a ganhar mais fôlego no meu corpo quando eu entendi essa potência de mulher que eu era também, sabe? E teve início com batalhas? Como que foi? Onde que foi esse seu primeiro contato? Eu acho que o primeiro contato mesmo foi a poesia, né? Foi a primeira poesia que eu escrevi quando Marielle foi assassinada. E depois eu começo a ir para as batalhas de rap, né? Lá no Mangabeira, na Batalha do Coqueiral, na Praça da Paz, na Batalha da Paz. Se vocês amam essa cultura, como odeia a ditadura, grita hip! Hip! Se vocês amam essa cultura, como odeia a viatura, grita hip! Hip! Essas batalhas foram muito importantes para a minha construção e são importantes para a construção dessa cidade, inclusive. Então, as batalhas, elas me permitiram entender qual era a minha função dentro do hip-hop e principalmente dentro do hip-hop paraibano, sabe? São 3.000 macumbeira, agora eu falo pra vocês, a história tá fazendo. Por isso eu digo que o bagulho é muito louco, enquanto as três estão rimando, tem mais, tá se entendendo. Bianca, eu gostaria de saber como era a sua vida antes de Bicharte nascer, antes de você iniciar a carreira como MC. Conturbada, sempre foi muito conturbada. Eu acho que essa palavra faz muito sentido quando a gente fala de uma pessoa que nasceu, viveu e está na periferia até hoje, né? Meu pai, venho de uma família, meu pai é paraibano, minha mãe é cearense, e meu pai tem 60 anos, inclusive hoje faz 60 anos, minha mãe tem quase 50, e aí eu venho de uma família que, claro, não teve acesso a tanta informação em relação a gênero, sexualidade, raça. Minha mãe é uma mulher preta, mas ela veio entender o que é racismo há um ano atrás. Então, a gente é esse tipo de problema que eu enfrentava antes de Bicharte nascer. E aí, Bicharte, quando nasce na minha vida, é tanto para mim, enquanto mulher, enquanto Bianca, entender a minha potência e o meu trabalho, mas enquanto artista, eu entender que é necessário eu ser didática para que a gente consiga desconstruir vários parâmetros que não é de hoje, né? Quando a gente fala que o racismo é estrutural, é porque são mais de 550 anos que existe essa situação racista no nosso país. E aí, às vezes, a gente precisa sim ser didática, porque não adianta a gente estar chegando e dizendo, mas é dessa forma. Não acredito nisso. A Bicharte, inclusive, eu falo na terceira pessoa porque é essa artista que o meu corpo cultua, mas a Bicharte, inclusive, me ensinou que a gente precisa, em alguns espaços, inclusive quando a gente fala de periferia, a ir devagar, a falar com mais amor, com mais carinho. Então, antes de Bicharte, talvez eu não tinha tanto discernimento de como conquistar meu espaço e de como fazer ser respeitada meu espaço. E aí, depois de Bicharte, eu comecei a entender qual é o caminho que a gente precisa seguir para chegar nesses espaços que a gente quer hackear. Você falou há pouco que o seu começo tem muito a ver e se confunde muito com as batalhas de rap dos bairros de periferia, aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba. É comum a gente ouvir de rappers e da galera do hip hop que esses ritmos salvam as pessoas da periferia de algum modo, que a cultura negra salva de algum modo. Mas eu queria saber de você se você acredita que esses ritmos têm sido assimilados
por uma elite, não necessariamente agora, mas se isso é um processo que vem acontecendo, se você sente isso de alguma forma no seu dia a dia. Eu sinto, sabe? Sabe o que eu sinto? Eu acho que o rap, de fato, transforma, né? Quando a gente fala na perspectiva de uma criança preta que já, desde cedo, já se envolve com o tráfico, o rap tem essa força de tirar essa criança do tráfico. É uma coisa que eu admiro muito no movimento do hip-hop. No meu caso, enquanto travesti, o rap me salva enquanto identidade. Talvez, se eu não conhecesse o hip-hop, eu tivesse com 20 anos me silenciando até hoje enquanto travesti. Que eu passei 18 anos silenciando o meu corpo, silenciando quem eu era. E aí o que eu sinto também é que o rap ainda mantém uma relação, um laço eurocêntrico muito forte, sabe? O rap, às vezes, o movimento do hip-hop, a gente fala isso porque as lines dos festivais são majoritariamente de homens, né? Existe um festival chamado Rap Brasil e você vê, sei lá, 80 homens, 3 mulheres, nenhuma pessoa trans. Então, esse ainda é o hip-hop que é vendido, que é comercial. E aí, o que eu acredito é que, de fato, o hip-hop perdeu muito sentido na estrada, sabe? O movimento do rap não é para ser um movimento transfóbico, um movimento machista, que reproduz a misoginia, que reproduz tantas outras coisas que proíbem as mulheres e as travestis, mulheres trans travestis, de estarem nesse espaço. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a gente precisa botar o pé no chão, voltar para a nossa base, fazer um trabalho de base, começar a mostrar a essas pessoas outros tipos de rap, escutar Mona Brutal, Linda Quebrada, travestis que estão produzindo e que estão fazendo essa música. Porque o que acontece é que elas nem reconhecem a gente como rap. Meu nome é Bichart MC, mas em vários espaços o MC ele é esquecido e excluído, porque dentro do rap as pessoas não querem reforçar essa imagem de MC. Tá favorável falar de um MC branco, com cordão, roupa de marca, ouvindo Racionais em sua cobertura. Mas falar de um rap e de uma MC que mora na periferia, que é travesti, que lida com a faca, com a bala perdida todos os dias, é como se fosse um retrocesso para o hip-hop, sabe? Então é isso que eu acredito, que a gente precisa estar dialogando mais, fazendo um trabalho de base para, de fato, reeducar os MCs e a plateia sobre o que é o rap. Em Favela, você canta "Vocês vão ter que aceitar que no rap também tem enviado". Eu queria saber como foi esse processo de aceitação, se você sofreu ou sofre algum tipo de preconceito dentro do movimento. Olha, eu acho que o bom de tudo é que eu comecei a escrever rap, eu ainda me via como um viado, eu me via como uma bicha. E aí, essa música, inclusive, eu escrevi ainda quando eu estava nesse corpo, nesse momento. Hoje, sendo essa travesti, eu jamais cantaria que no rap vocês vão ter que aceitar que tem viado. É importante fazer essa demarcação, mas enquanto meu corpo, eu acho muito mais importante falar que vocês vão ter que aceitar que travesti também faz rap. Mas quando eu lancei essa música, eu lembro que eu tinha muito medo. Mas, na verdade, eu já comecei a gravar o meu primeiro EP, que era o Revolução, com muito medo, né? Big Jazz é uma peça, é um produtor musical aqui da Paraíba, é uma peça fundamental para minha carreira e para Bichart, porque foi a pessoa que me incentivou e que me incentiva até hoje. E a gente gravou Revolução com essa ideia de... Eu estava com essa ideia de medo enquanto rap, mas não foi o rap que comprou meu material. As primeiras pessoas a ouvirem, a me quererem e a irem a meus shows foram pessoas LGBTQIA+, né? Então, eu acho que isso do medo é constante, assim, eu tenho muito insegurança, às vezes, por tudo que eles fazem. Mas a Bichart, essa perspectiva dessa artista, me deixa muito mais confiante de saber que é por isso que eu existo. É por causa desse desconforto, dessa instabilidade e desse movimento arcaico masculino. É por causa disso que eu existo. Às vezes as pessoas falam muito que a minha arte é uma arte política, e eu adoro isso, que seja uma arte política. Porque a política em si, ela surge como uma forma de reeducação. Então, que eles estejam vendo a minha arte como essa reeducação, sabe? É isso que eu espero demais. Eu queria saber, pegando um gancho um pouco do que você falou anteriormente, como que você acredita, qual você acredita, na verdade, que seja a sua importância, a sua representatividade para mulheres negras, trans e travestis, enquanto artista, claro. É muito complexa essa pergunta, sabe? Para mim, principalmente. E eu falo de muito coração, sendo sincera, eu não sei. É uma pergunta que eu não sei responder. E eu acho incrível exatamente isso. Assim, eu não tenho mais noção. Quando eu tinha, sei lá, 20 mil seguidores, eu conseguia ter uma noção de quantas pessoas estavam sendo influenciadas pelo meu trabalho. No Instagram da gente hoje está com 200 mil seguidores. E isso, para mim, é um motivo de alegria, sabe? Porque só eu e a minha equipe sabe o que nós passamos diariamente entre processo de censura,
entre o processo de não ser contratada por ser essa travesti, entre falta de grana, e isso para mim é um motivo de alegria. E aí eu não tenho mais noção, às vezes, sabe, assim, um dia desses eu fui para São Paulo fazer um job, e aí a gente estava passando em um bar e estava tocando a minha música, e eu não tinha noção disso, eu não tenho noção disso, sabe? Do quão corpo esse trabalho tomou. Mas isso me emociona muito. Uma das coisas que eu vale muito recitar é que lá em São Paulo também eu recebi uma ligação de uma trava, que ela é ex-moradora de rua. Ela foi viciada no crack durante muito tempo. Ela foi expulsa de casa com 12 anos. Hoje ela já tem 37. E ela disse que ela ouviu a minha música Travesti no Comando da Nação tocar numa radiozinho de poste. Travesti no comando da nação, travesti no comando da nação, travesti no comando da nação. O macho que pensa que pode pegar sua voz e me silenciar. O macho que contou a história das pretas indígenas e ainda quer nos apagar. O macho que tem faixas presidenciais e desejos genocidas contra essa população. Quer sem argumento sempre que vê a trava com o mic na mão. E ela ficou com aquilo na cabeça, travesti no comando da nação, travesti no comando da nação. Ela disse que escreveu a primeira poesia dela. E quando ela me ligou, ela já estava numa casa de acolhimento, ela já estava limpa, como ela falava, há 3 semanas, e escrevendo poesia. E ela fez questão de dizer: Bia, a sua música conseguiu transformar a minha vida. E é muito sobre isso, é muito sobre o que eu acredito e o que elas acreditam também. A nossa população é uma população que majoritariamente está nas ruas fazendo programa. E o que vende nos jornais, o que vende na imprensa é a dor do nosso corpo, é a nossa morte. Morte de travesti é um produto muito caro para a empresa. Mas vitória de travesti ainda é um processo muito, muito lento que a gente precisa fazer. Que as pessoas elas têm medo de falar das nossas vitórias, porque a Casa Grande sabe, eu adoro falar esse termo, a Casa Grande sabe que se nós, enquanto senzala, nos organizarmos enquanto quilombo, a gente derruba eles, e a gente destrona esse topo que humilha e esmaga a base, que somos nós. Então, é muito isso. Casos como o dessa travesti que me ligou dizendo que tinha abandonado as ruas, abandonado os cracks, porque ouviu o Travesti do Comando da Nação, é o maior resultado do meu trabalho. E eu não tenho noção de quantas vidas são atravessadas. Mas a ideia da minha música não é que a minha música esteja em alta no Spotify agora. A ideia da minha música nesse momento, principalmente em um momento pós-pandêmico, que nós estamos começando a sair, a voltar a uma retomada, é que as pessoas se sintam atravessadas e que elas se sintam vivas. Que é isso que a gente precisa voltar a sentir, se sentir viva, sabe? Bianca, quais são os principais desafios enfrentados por um artista negro no Brasil que você tenta superar? E quais são as principais conquistas que você já alcançou durante a sua carreira? A maior dificuldade é que um artista preto nesse país precisa produzir 150 vezes mais que um artista branco para ter 1% do êxito que esse artista branco vai ter. E a gente fala isso de acordo com números, de acordo com dados. Que a gente sabe que hoje no Brasil quem é visto como o rei da música é Roberto Carlos. E a gente não é um questionamento sobre o trabalho de Roberto Carlos, mas é um questionamento por que Tim Maia não está dentro desse espaço, por que Tim Maia não é visto como um rei da música, sendo que Tim Maia entregou tanta coisa pra gente, mas era um homem preto, né? E além de tudo um homem gordo. E aí a gente tem vários recortes, inclusive dessa questão da beleza, o que se precisa, qual é o parâmetro para ser considerado o rei da música. Então acho que a maior dificuldade é o acesso que a gente não tem, né? Pessoas pretas não têm acesso à educação financeira, pessoas pretas não têm acesso à educação artística, então tudo pra gente é por último. Para um artista preto virar é 1 em 1 milhão, mas todo ano a gente tem uma revelação branca de cantora, de cantor, e é isso, né? Os mainstreams são brancos, a gente sabe. E aí eu acho que o que eu tento fazer é quebrar esses rótulos, né? Cada vez mais eu tenho estudado como transformar o meu produto ser comercial, eu e a minha equipe, para que a gente consiga também quebrar esse parâmetro de artista LGBT. Eu sou travesti, mas eu faço música. E eu não faço música só para LGBT, eu faço música para ser humano, para ser escutado, interpretado, para ser ouvido e sentido. Então, é isso que eu acho que é a maior dificuldade. E as minhas maiores conquistas, eu acho que ficar em 3º lugar no Slam Brasil, o maior campeonato de poesia falada do país, ser campeã da FLUP RJ, que é a feira de literatura que acontece no Rio de Janeiro, é um slam que tem muito grande e eu fui campeã.
ser campeã do Festival de Música da Paraíba, ser indicada à WME como revelação esse ano, que a WME é a maior premiação de música desse país. E aí eu fui indicada numa categoria com Marina Sena, MC Drica, Fenda. Então, essa premiação, para mim, foi uma das coisas mais importantes. Ser indicada Nasci em São Paulo. Essas premiações fazem muito sentido quando se faz trabalho aqui na Paraíba, que ainda é um estado muito coronelista e que a gente tenta, de fato, tirar esse trono desse coronel que domina esse estado. Então, a gente é muito isso. Eu acho que essas foram as maiores conquistas. E o Festival da Música nem se fala, né? Ser a primeira mulher, a primeira travesti a ganhar esse festival me leva para um outro recorte, a um recorte de crença, de crer que é possível, e não só para mim, mas para uma legião. Com essa sua fala, eu remonto para um conceito muito trabalhado por algumas escritoras negras que falam sobre intelectualidade orgânica, que seria esses conhecimentos que são passados não em aulas na universidade, nem através de livros, mas passados com arte. Essas escritoras citam Nina Simone, Aretha Franklin, Beyoncé, e com isso eu queria te perguntar, porque suas músicas elas são muito fortes, não só de ativismo, mas de conhecimento mesmo. E eu queria saber de você se as suas letras e as suas composições vêm só de vivências, de conversas que você tem com suas amigas, seus conhecidos, ou se também vem a partir de algum estudo que você faz desses temas que são tão caros para você. Vou dividir essa pergunta em 2 momentos. A minha escrita até hoje e a minha escrita a partir de hoje. Porque eu lancei 3 materiais com essa linha de escrita de trabalho arte política. Foi o Revolução, o Faces e a Nova Era, que foi o meu último material agora, que foram 4 clipes, um por mês. E as minhas escritas todas, até Black Beats Travesti, que foi o meu último lançamento, vieram de vivências. Sempre vivências, conversas, acontecimentos, situações, histórias que me marcaram. Eu transcrevo para a arte e eu musicalizo. Agora, o meu próximo álbum, ele vai ser um álbum da Natura, da Casa Natura, e é um álbum que nós fomos contempladas. É um álbum que vai vir com uma mega produção e é um álbum pop, é um álbum mais comercial. Então a gente vai ter muita jogação de rabo, jogação de cabelo. Eu não vou perder a minha identidade enquanto essa travesti que faz uma arte política. A invasão começou, você nem percebeu. A dona do game são elas e eu. Não vale tua voz que é só criticar. Erika já entrou na política. Meu flow tem história e tem métrica. O bando do ódio da cética. Duvidando de terno e da ética. Da igreja oferta é estética. Sobre esse novo álbum, que vai mudar um pouco o tom, que vai ser um álbum pop, eu queria saber se você vai ter participações, e não só se vai ter participações nesse novo álbum, mas agora que você está ganhando cada vez mais projeção nacional, com quem você gostaria muito de fazer um feat? Quais são suas referências? Mulher, eu tenho que me segurar, porque senão eu falo demais. O produtor ele já diz, Pia, você é péssima para dar entrevista, porque você fala que não pode, mas eu não ligo, eu falo mesmo. Eu tenho vários feats nesse álbum. A gente tem feats com a Jupe do Bairro, com a Mona Brutal. Tem outros feats que inclusive, eu fechei hoje, que é uma mulher de trap brasileiro, muito, muito pesadona. Enfim, vai ser um álbum que eu posso garantir para vocês, que a gente vai quebrar vários parâmetros e rótulos que colocaram sobre mim. Eu vou mostrar a versalidade que eu consigo trazer na música, né? Seja cantando um trap, seja cantando um pagodão baiano, ou seja cantando um pop. Eu digo para o que eu posso garantir é que vocês vão ver a Bicharte de várias formas. Vocês vão dizer, caramba, eu não sabia que a Bicharte cantava isso. Porque às vezes nem eu sei. Eu tô me permitindo. E as parcerias que estão entrando são parcerias muito chiques, muito finas. Da Paraíba, a gente tem parceria de Julian, que é um homem trans de Campina Grande, que eu sou apaixonada por ele. E ele vai estar em uma das faixas. Mas aí a gente tem galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Brasília. Tem instrumental vindo até da África, a gente tá com uma mistura muito gostosa nesse álbum, então esperem, porque vem aí, viu? Vem aí. Você já pode adiantar, Bianca, quando é que sai o álbum? Posso, no primeiro trimestre de 2022, a gente já tá na finalização do álbum, eu vou começar a gravar os visuais, e quando eu tiver tudo prontinho, assim, para ter nenhuma dor de cabeça no lançamento, eu vou lançar. A gente pediu a Natura para lançar no primeiro trimestre, a Natura super aprovou.
E vai ser lindo, vai ser um mega lançamento, assim. A gente está trabalhando numa assessoria de comunicação Boca também. A gente quer fazer esse álbum ser um marco na história da Paraíba. Suas músicas, Bianca, são repletas de religiosidade. Eu queria saber como é a sua vivência com a religião e de que maneira ela influencia na sua forma de compor. É muito isso, assim, eu já fui muito de terreiro, muito para terreiro, frequentava um terreiro, né, um terreiro de candomblé, mas todas as minhas músicas foram de santo, de orixá, sagrado, elas vieram através de sonhos. Eu sempre escrevo sobre o que eu sonho, sobre o que eu sinto através das minhas dormidas, e isso é muito gostoso para mim, porque eu acho que é muito verdadeiro quando eu falo aquilo que os orixás e o que é sagrado me revela em sonho. No barulho do rio eu escuto o Oxum, sei que sem sua benção pra canto nenhum vou pra lugar nenhum. Eu tenho essa ligação muito forte com o Oxóssi, com o Orixá da Mata, sou filha de Oxóssi. E todas as outras músicas que eu criei sem ser Arolê também foram reveladas através de sonhos. Então, eu acredito que é uma linha ancestral mesmo, né? Faz parte do meu corpo. Eu sou uma mulher preta e eu enxergo nessa mulheridade uma linha que resgata essa ancestralidade, sabe? Então, não faz sentido para mim fazer música e não falar dos meus orixás, ou não falar do que é sagrado para mim e para as minhas. Ai, já estou ansiosa. E para finalizar essa conversa, eu vou te fazer uma pergunta agora que a gente vai fazer para todos os nossos entrevistados. Bichart, eu quero saber, em termos de consciência negra, quais são as soluções? O que é que você acha que precisa mudar para que o Brasil se torne um país onde o preto possa sonhar e existir, sem que a negritude seja um obstáculo? Eu vou mostrar essa minha resposta. Essa revista é uma revista em que Linda Quebrada, deixa eu aqui, tá bom. A Linda Quebrada, ela dá uma entrevista. E eu tava lendo, eu comprei essa revista, eu ganhei essa revista e eu fui ler. E a Linda Quebrada fala que o topo é problemático, porque quando se existe um topo, existe uma base sendo explorada. Então ela não acredita em pretos no topo. E a Linda Quebrada, para mim, ela é uma pensadora atual, da atualidade mais pesada que a gente tem, e me levou para um outro espaço de reflexão. A gente entende que esse topo é formado por brancos, a gente entende que esse topo é formado por homens, engravatados muitas vezes. E eu acredito que, para que a gente consiga ter um país em que pretos e pretas tenham esse espaço, a gente precisa romper as ligações com a colônia. E esses rompimentos começam, inclusive, nos nossos trabalhos. Pretos e pretas, empreguem pretos e pretas, contratem pessoas pretas, vamos movimentar o capital financeiro entre o nosso quilombo. A gente precisa entender que se a gente não se juntar e começar a agir enquanto quilombo, não só para militância, para hashtag, mas a agir como um quilombo, contratando, empregando, sendo afeto para as nossas, a gente não vai conseguir ter um país que não seja racista, né? Essa reparação, o racismo é estrutural, essa reparação, para que ela aconteça, a gente precisa romper com a colônia de todas as formas. E aí é muito abrangente quando eu digo isso, mas nos mínimos detalhes, afrocentrar as nossas relações profissionais, pessoais, é preciso falar de amor preto, é preciso viver o amor preto. Nós, pessoas pretas, nós já combinamos de parar de morrer. Mas as pessoas brancas, elas não combinaram de parar de nos matar. E quando eu falo pessoas brancas, eu não estou sendo radical, a todo branco, não. Eu estou falando dessas pessoas que nos veem como alvo, que nos veem como ponto certo para a bala perdida, que entram nas nossas casas e que nos matam, que tiram da gente o direito de sonhar. É dessas pessoas que eu estou falando. Então, afrocentrar é a palavra. A gente precisa começar a criar conexões pretas, para que a gente consiga ter referências pretas, empregabilidade preta. Não vai ser os brancos que vão empregar a gente, é a gente que tem que começar a fazer isso. A minha equipe hoje tem 23 pessoas pretas, sabe? É uma dos meus pilares de trabalho, porque eu não acho que faz sentido pegar o dinheiro da branquitude e devolver para a branquitude. A gente só vai conseguir, de fato, desestruturar o racista, deixar o racista abalado, quando a gente começar a vivenciar o quilombo, o afeto e o amor preto. É isso que eu acredito.